Hoje eu vou trazer para você 5 conselhos de uma pessoa que fatura mais de 10 mil reais por mês numa empresa de social media. Vamos lá? Oi, seja muito bem-vinda, bem-vindo a este canal. Meu nome é Ado, trabalho com marketing há mais de 12 anos e neste canal eu compartilho com você conteúdo prático, didático, estratégico e aplicável para você se tornar um social media de negócios. Depois de atender muitas empresas, profissionais liberais, autônomos, enfrentar algumas dificuldades, enfrentar alguns desafios nessa área que é ainda relativamente nova. E depois de ter um faturamento que muita gente, talvez muitos de vocês almejam, desejam para si, eu tô aqui para trazer alguns conselhos que eu gostaria muito de ter ouvido lá atrás, que eu acho que teriam me poupado algumas dores de cabeça, algumas culpas que eu carreguei durante muito tempo e acredito até que melhorariam a forma como eu atuo lá desde bastante tempo, né? Então eu tô aqui para antecipar isso para você, para te ajudar, quem sabe de alguma forma melhorar a forma como você atua, como você entrega seu serviço e como você enxerga a si mesmo. Que diante de tudo isso, eu acho que é o mais importante. Porque é muito bom a gente ter um trabalho que paga bem, é muito bom a gente ter bons clientes, mas tem certas coisas que são muito essenciais. Elas são muito importantes para conseguir chegar lá, né? E isso tudo aqui que eu vou falar para você, que são só 5 itens, é pouca coisa, realmente me ajudou a chegar onde eu tô hoje e, claro, elas continuam me ajudando dia após dia. É claro que, além de tudo isso, é um processo. Eu não cheguei onde eu estou hoje da noite para o dia. Eu levei alguns anos para chegar onde eu estou hoje. Por mais que o digital ele tenha naturalmente esse senso de aceleração, você consegue ter resultados de forma mais rápida. Ok, isso é fato, não dá para discutir, não tem nem o que contestar. Mas ainda assim leva tempo para conseguir conquistar determinadas coisas. E coloca isso na sua cabeça desde já, tá? Eu já vou começando o primeiro item com que é o principal na minha cabeça, que é paciência. Tenha paciência. Ninguém chega em um lugar da noite para o dia de forma honesta e de forma lícita, tá? Eu tô falando aqui de pessoas honestas que usam a internet, que usam o digital e principalmente você que está aqui usa de forma honesta para sustentar a sua família, para ter uma condição de vida melhor, assim como foi para mim. Quando eu entrei no marketing, há alguns anos atrás, né? Todo início de vídeo eu falo quanto tempo eu tenho de marketing, gente. E assim, esse ano completam 13 anos, se Deus quiser. E lá atrás, eu lembro claramente que eu via as pessoas tendo melhores salários, eu via as pessoas sendo reconhecidas, eu via as pessoas serem elogiadas, darem palestras, e eu pensei, meu Deus, como eu queria estar lá, por que eu não estou lá, sabe? E eu ficava nessa ânsia, eu era muito dedicada, eu fazia o que estava ao meu alcance para as coisas darem certo, só que tinha um tempo para as coisas darem certo. É tanto que eu dei a minha primeira palestra, sei lá, acho que depois de 9 anos de profissão. Gente, que loucura isso, né? E o meu salário foi muito maior depois de anos que eu estava nessa área. Quando eu abri minha empresa, eu abri com um faturamento bem pequenininho. Eu lembro de prestar serviço de 500, 600 reais, 800 reais. Hoje eu fecho serviços, projetos de 3, 4, 5 vezes esse valor. Mas eu comecei lá atrás, pequena, né? Até mesmo na área de social media mesmo, né? Criando conteúdo e tudo mais. Eu comecei recebendo 150, 200 reais. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então é necessário que você tenha paciência. Não quer dizer que você vai ficar relaxada. Você vai relaxar e vai esperar as coisas caírem do céu. Muito pelo contrário. Você vai agir, você vai trabalhar, você vai se dedicar. Você vai continuar dia após dia se dedicando ao seu trabalho, aos seus clientes, ao seu negócio. Mas você precisa confiar no processo. Você precisa ter paciência para que você chegue lá
de forma justa, para que aquilo que você conquistar vai ser seu, ninguém vai tirar de você. E tudo isso é através do conhecimento, através dos estudos que você faz diariamente e da ação, colocar em prática o que você aprende consigo mesmo e com os seus clientes. Então, tenha paciência que você com certeza vai chegar num faturamento muito, muito bom. Segundo ponto que é crucial para que você chegue num faturamento sustentável a longo prazo é ter processo. Tem vários vídeos aqui no canal falando como construir os seus processos, a importância de ter um processo. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas uma coisa é fato, ele vai, sem sombra de dúvidas, embasar, dar sustentação à sua empresa. Você vai saber o que fazer, como fazer, quando fazer, até chegar um momento que vai se tornar automático. E é até engraçado isso, porque agora com o advento das inteligências artificiais, eu confesso para vocês que eu tô meio que dando uma emburrecida. Recentemente eu fechei contrato com um cliente e, gente, eu simplesmente esqueci o processo de desenvolver o planejamento estratégico. Simplesmente, quais são os pontos, meu Deus? E eu não lembrava. Aí eu fui resgatar planejamentos mais antigos, né, que eu tenho. E aí eu fui lembrando, porque a gente ficou tão acostumado com a ajuda da inteligência artificial que a gente deixou de lado fazer, colocar a mão na massa. E o processo, ele é muito importante. Se eu não tivesse processo estabelecido, se eu não tivesse delimitado como que funciona o meu planejamento, a parte de briefing, o fechamento de contrato, financeiro, etc, etc, etc. Gente, eu acho que eu aliás, nem estaria aqui hoje para começo de conversa. Porque para você chegar num lugar, você tem que ter todo um planejamento, toda uma estrutura. E os processos, eles vão fazer justamente isso. Principalmente pensando nos processos mais básicos, aqueles processos que fazem parte do teu cotidiano, por exemplo, a chegada de um potencial cliente, uma reunião estratégica, envio de uma proposta comercial, fechamento de contrato, envio de briefing, planejamento estratégico, cobrança financeira e por aí vai. Tem os grandes, os macroprocessos e tem os microprocessos. Tem vídeo aqui no canal também explicando para você. Eu sugiro que você dê uma pesquisada, uma procurada para você assistir e te ajudar nessa parte. Mas ter processo é essencial para você. Não deixe de trabalhar isso na sua empresa para que você consiga chegar no faturamento dos sonhos de uma forma muito estruturada e que isso não desmorone de uma hora para outra. Terceiro ponto para te auxiliar a chegar no seu faturamento dos sonhos, ter postura profissional. E aqui eu falo de um contexto completo, no sentido de se vestir bem, estar sempre apresentável, se comunicar bem. Nossa, gente, juro. Não ter uma vestimenta tão chique em determinadas ocasiões da minha vida não foi problema, porque eu sempre busquei me comunicar bem, me expressar bem. Eu confesso para vocês que eu ainda tenho dificuldade em falar, em me comunicar em determinadas situações, principalmente situações de pressão. Confesso que eu tenho realmente essa dificuldade e é um trabalho diário, dia após dia, e exercitando e buscando. E essa questão da postura profissional é você saber lidar com as situações à medida em que elas vão acontecendo. Situações positivas e situações negativas, como o feedback negativo de um cliente, um problema que aconteceu, um atraso de pagamento, um calote que você levou e por aí vai. Eu já passei por algumas situações muito difíceis na minha empresa e uma coisa é fato: ter postura profissional te ajuda a lidar com a situação da melhor forma, sem se desequilibrar, sem surtar. Eu acho que às vezes a gente surta, é natural que a gente surte, né? Acontece quando você é empreendedor, mas isso não elimina o fato de que você tem que lidar com aquilo da melhor forma possível, de forma profissional, de forma sustentável ao longo do tempo, sabe? Então tenha essa postura profissional. Ninguém gosta de uma pessoa relaxada, não só no aspecto visual, mas no aspecto de comunicação, em lidar com as situações, em saber resolver, ser desenrolada. Isso, para mim, é ser e ter uma postura profissional, beleza?
Ponto 3.5 para você chegar no faturamento dos sonhos é seguir este canal, é se inscrever nesse canal, porque eu trago sempre conteúdo prático, didático, estratégico e aplicável para você se tornar um social media de negócios e ser um profissional respeitado, um profissional com postura, um profissional que cobra a altura daquilo que você entrega e um profissional que tem os melhores clientes da face da terra. Quarto ponto para você chegar nos seus faturamentos dos sonhos, né? Tanto de serviço, infoproduto e tudo mais, é você ser uma pessoa humilde. Gente, o que eu vejo de social media, que é pedante, que é insuportável nas redes sociais, não está inscrito. Meu Deus! Para que essa soberba toda? Ai, social media premium. Ai, social media não sei. Ai, gente, dá um tempo, mulher. Uma hora dessa. Tudo bem você querer cobrar mais alto, tudo bem você querer ter os melhores clientes, mas, sabe, parece que a pessoa que não tem um faturamento tão elevado, ela tá fora. Ela tá em outro nível, sabe? Ela tá no nível lá embaixo da terra, ela não serve, ela é uma pessoa medíocre. Meu Deus, se você não fatura acima de 50 mil por mês, você é um profissional medíocre. Gente, vamos botar o pé no chão, vamos botar a mãozinha na consciência. Vamos se situar, seja humilde com você mesma, saiba de onde você saiu, saiba de onde você veio. Não estou dizendo para você não ser ambicioso, para você não querer crescer na vida, muito pelo contrário. Eu estou onde eu estou hoje porque eu fui ambiciosa, porque eu fui sonhadora, mas principalmente porque eu fui humilde. Falo com o cliente que chega para mim, eu só tenho 500 reais para fazer um serviço. Eu trato bem, tal qual eu trato aquele que me paga 3, 4, 5 mil por mês. Trato todo mundo bem, com respeito e de forma digna. Eu sei entrar e sair das situações de forma respeitosa, sei conversar com as pessoas independente do lugar, da classe social, independente de qualquer coisa, eu consigo me comunicar muito bem com qualquer pessoa. Da mesma forma que o teu cliente precisa do seu serviço para crescer, para melhorar o marketing dele, para atuar nas redes sociais, você também precisa dele para ter um bom faturamento. Muitas vezes, um cliente que te paga um valor X, que às vezes não é o maior da tua empresa, ele vai te abrir muitas portas. Muitas portas. Trate bem as pessoas, trate bem aquele que chegou para você e achou o seu serviço caro. Responda de uma maneira educada. Tenha classe, que é aquela questão do ponto anterior, né? Da postura. Tenha postura, mas principalmente seja humilde, porque isso também vai te levar muito longe. Porque você vai respeitar as pessoas, você vai respeitar a sua trajetória e você vai respeitar o processo pelo qual você está passando naquele momento. E aí você vai dar mais valor a tudo. As pessoas, as circunstâncias, as situações, os momentos, os aprendizados. E isso nos leva ao quinto e último ponto para que você tenha o faturamento dos sonhos, que é ter resiliência. Se você não sabe o que é resiliência, eu vou ler para você. Resiliência é uma propriedade que em alguns corpos apresentam de retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Sentido figurado, capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. A resiliência é o ato de você se adaptar ao que você tem no momento. Ada, mas eu quero chegar num bom faturamento. Eu vi uma pessoa falando que tem que ter, porque tem que ter a ferramenta paga X, porque essa ferramenta é assim, assim, assado. Você tem condição de investir ela no momento? Não tem? Use a versão gratuita. Seu objetivo, sua meta até janeiro de 2026 é assinar o ChatGPT, mas no momento ele é realmente um pouco acima do seu orçamento, é um preço mais salgado. Use o gratuito, se adapte à sua realidade. Eu quero muito ter um designer na minha empresa, porque hoje eu faço tudo sozinha, eu estou muito sobrecarregada. Nanana. Se organize financeiramente e com questão de processos para ter uma pessoa na sua empresa. E a resiliência, ela vai te ajudar a se pôr no lugar, a recobrar a sua consciência, conseguir se restabelecer e seguir adiante. Então, busque exercitar. O que essa situação pode me ensinar?
Por que que isso aconteceu? O que que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? Ou o contrário, isso aqui não aconteceu, o que que eu posso fazer para que na próxima situação isso aconteça? E tanto com relação a fechamento de negócio, a atendimento ao cliente, uma situação constrangedora, ruim, chata que aconteceu com a sua equipe, gestão de equipe, em qualquer coisa, tá? Exercite a resiliência e você vai avançar de forma sustentável, dia após dia, mês após mês, e você vai ver que, muito provavelmente, em menos de 6 meses, em menos de um ano, você vai estar com um bom faturamento, faturando acima de 10 mil. Não sei quanto que você fatura hoje, também tem toda uma questão estratégica de estruturar o teu negócio para chegar lá, mas leve em consideração esses 5 pontos que eu trouxe hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha te ajudado, tenha abrido a sua cabeça com relação a coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, que você está se perguntando, nossa, como que eu vou lidar com isso? Vamos refletir. Vai dar tudo certo, tá? Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. A gente se encontra na próxima. Um beijo no seu coração. Tchau!